O Bobadilha, ele sofreu uma contusão, uma contratura na panturrilha no jogo do Uruguai contra o Paraguai. Esse jogo foi lá em Assunção, ficou 0-0. E inclusive, segundo o Gustavo Alfaro, que é o técnico da seleção paraguaia, aliás, o Paraguai, os últimos 4 treinadores, todos argentinos. Olha. Todos argentinos, impressionante. Ele pode ser baixa pro jogo contra o Atlético, rapaz. E é um jogador titular, hein, ele? Não, um jogador que é importante pro São Paulo. Aliás, o São Paulo já perdeu alguns desses, né? Mas de qualquer maneira, é um jogador importante, jogador que tem atuado bem e evidentemente que qualquer desfalque nesse nível faz falta pro tricolor paulista, né? Sem dúvida nenhuma. É impressionante. E é um jogador, o Edu, que faz a dupla de volantes ali com o Luiz Gustavo, né? Titular absoluto do time do Zubeldia. Jogador importante, né? No meio de campo do São Paulo, tem qualidade para jogar com a bola nos pés. Foi marcado de perto pelo Alan Franco, né? No jogo do Morumbi, no jogo de ida da Copa do Brasil. Fica a dúvida, né? Eu acho que talvez até o Alfaro o segure, né? Não jogue no jogo contra o Brasil, pela seleção paraguaia. Até o jogador pensando também no jogo do clube, no jogo do São Paulo. Agora, fica essa dúvida, se não jogar, talvez o Marcos Antônio seja o substituto para enfrentar o Galo, que é bom jogador também, veio do futebol europeu, é outro contratado pelo São Paulo, faz parte do investimento do tricolor paulista, mas se realmente não jogar, é um desfalque de peso, porque é titular absoluto da equipe. Sem dúvida nenhuma, hein, ô Simões? Assim, interessante porque o São Paulo, né, ele foi perdendo jogadores da posição, né? Assim, o Alisson fazia uma belíssima temporada, aliás, desde o ano passado, né, o Ale? Mas o Rodrigo Nestor também, que é uma grande promessa, né? Talvez seja até o substituto do Bobadilha, né? Provavelmente. Acho que se o Bobadilha não jogar, o Rodrigo Nestor vai entrar, né? É um jogador também de muita qualidade, né? Mas que teve uma cirurgia de joelho, né? Foi isso? O Alisson acho que era o mais regular do São Paulo, né? Sim, era o melhor jogador do time. O Alisson era o melhor jogador do time. E uma revelação jogando como volante. Né? Só que muda muita característica, né? Porque Luiz Gustavo e Bobadilha é uma dupla de volantes de muita imposição física, né? Sim. Os dois são muito, muito altos, muito fortes, né? E o Rodrigo Nestor tem um estilo um pouco diferente, né? O Ale. Bate bem de fora da área, fez o gol do título da Copa do Brasil, sai mais, tem mais leve, né? Meio ali um volante meia, né? Talvez pra necessidade que o São Paulo tem, né? Pode ser até uma opção mais interessante, que o Bobadilha é mais volante, né? Não tem. Mas de toda forma, ritmo de jogo, pegada é bem diferente do Bobadilha e do Nestor. Se bem que contra o Uruguai ele jogou mais adiantado. Contra o Uruguai, o Bobadilha jogou um pouco mais adiantado. Mas aí, você tocou num assunto interessante, eu quero continuar contigo nessa. Você falou de talvez entre o Nestor para sair um pouco mais pela necessidade do jogo. E qual deve ser a postura do Atlético contra o São Paulo? Olha, eu de cara, eu apostaria no Palácios. Tá? Com Scarpa, Paulinho e Hulk. Até porque não tinha um Scarpa ano passado, né? Mas os melhores momentos de Paulinho e Hulk, tá? Como dupla, foram com o Filipão, concordam comigo? Sim. E eu acho que foi justamente explorando espaço vazio, porque são dois jogadores que fazem múltiplas funções, né? Eles são meio atacante, eles são centroavante, eles são jogador de lado de campo, tem muita qualidade. Então eu acho que a postura do Atlético, claro, precisa ter as preocupações defensivas, porque o São Paulo tem um bom time, mas tentar explorar a necessidade do São Paulo de vencer o jogo. São Paulo precisa no mínimo vencer para levar para os pênaltis. Por qualquer placar, né? Um placar de 1-0, 2-1, para poder levar para os pênaltis. Empate é do Atlético, tá? E aí eu vejo que nesse processo de crescimento do Palácios, ele pode vir a ser uma opção interessante para que o Atlético aproveite essas subidas do São Paulo, principalmente a gente sabe que ele joga mais pelo lado direito, mas não tem nada problema cruzar as costas do Rafinha, né? Inclusive é um jogo em que o Rafinha pode estar muito pilhado. Edu, qual deve ser a postura do Atlético? Porque o São Paulo vai ter que sair pro jogo.
Mas o Atlético joga em casa, né? O Atlético jogando em casa é uma equipe que sai pro jogo também. Aliás, são duas equipes que gostam de ter posse de bola, não à toa, no Campeonato Brasileiro. São as equipes com maior média de posse de bola na competição, Atlético e São Paulo. Vai depender muito da formação também. Será que o Alan Franco vai ter condição de jogar terça-feira e jogar quinta-feira? Será que o Dorival Júnior vai optar pelo Arana de novo para iniciar o jogo? O Arana jogar terça-feira e jogar quinta-feira? Os convocados do São Paulo também, a mesma coisa. Não acredito que o Lucas Moura seja titular, mas fica esse ponto de interrogação também. Vai depender muito da capacidade física dos atletas. Tem essa possibilidade que o Simões falou, né? Do Milito manter o Palácios aberto pela direita e trazer o Scarpa para o corredor central, que não é problema nenhum para o Scarpa, né? Ele foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, atuando por ali, fazendo um papel mais centralizado pela direita. Foi como terminou ali seu jogo contra o Grêmio, acabou sendo substituído, mas jogando mais no corredor central. Acho que depende muito de quem o Milito vai ter 100% para esse jogo, mas eu não acredito num Atlético com postura recuada, jogando com o resultado embaixo do braço, ainda mais atuando aqui em Belo Horizonte. Romano. E aí, Ale? Eu também acho que mesmo o São Paulo também não vai partir para cima com tudo, né? São Paulo sabe que tem aí os 90 minutos para tentar reverter esse quadro desfavorável que o Atlético conseguiu lá no Morumbi, né? O São Paulo também não tem essa coragem e não tem esse time todo para começar o jogo indo para dentro do Atlético. E o Atlético, eu acho que não é que tem que esquecer a vantagem, né? Mas eu acho que tem que jogar o jogo dele. E o jogo do Atlético normalmente é de propor, fundamentalmente em casa, né? No Morumbi não foi assim, mas eu acho que ele tem que ser dominante no jogo, né? Tem que ser protagonista no jogo. E aí, dependendo do que acontecer, mais para a parte final da partida, você vai administrar a vantagem que você tem. Mas eu acho que o Atlético não pode abrir mão de maneira alguma de jogar o jogo. O fato de ter sido, eu acho que mais cuidadoso, mais equilibrado no jogo de ida, eu espero, na verdade, que tenha servido de lição para todo mundo lá, né? Então, acho que foi um time um pouco mais conservador em termos de área de atuação de cada jogador, né? Eu acho que isso é importante, é fundamental até para você disputar uma competição de mata-mata. O Simões sempre fala disso. E aí você tomar cuidado, muito cuidado, né? Ter assim muito critério para fazer as escolhas. Essa parte física que o Edu falou é fundamental, e também você respeitar o bom momento do jogador. Por exemplo, se a disputa fosse simples e só essa entre Palácios e Bernard hoje, com todo o respeito do mundo à história do Bernard, ao futebol do Bernard, a tudo que ele ainda pode entregar, e eu acredito que ele possa entregar muita coisa ainda pro Galo, hoje eu iria de Palácio. É um cara que traz velocidade, é um cara que tenta surpreender a marcação do adversário, é um cara que tem o drible, então ele pode desequilibrar o setor defensivo do São Paulo. Hoje, se fosse nesse 1-1, eu iria de Palácios, mas muita coisa vai acontecer. Tem esses jogos das eliminatórias, ele está fazendo várias sessões de treinamento, tem o que o Hulk e o Paulinho preferem, que conta muito, como disse o Simões, eles preferem jogadores que acabem servindo eles com velocidade. Palácios pode entregar isso. Tem a evolução do Bernard, né? O Bernard teve mais um período maior aí para se condicionar, então isso pode fazer a diferença. Então tem vários aspectos que vão decidir aí quem ele vai escalar. Agora, que o Atlético tem que ser equilibrado, mas protagonista do jogo, eu não tenho dúvida. Pois é, e aí, você se adiantou a pergunta que eu ia fazer. Opa, já li o script. Você leu o script? Pois é. O Alexandre já havia falado nisso. Eu vou perguntar pra você, Edu, o Palácio tá pedindo passagem pra ser titular? Ele jogou bem contra o Grêmio, né? Fez um bom jogo contra o Cuiabá também, apesar de não ter ido tão bem como foi contra o Grêmio. E é uma grande notícia, né, o Romano. O Palácio é muito jovem, foi uma aposta do Departamento de Análise de Mercado do Atlético. Chegou aqui e já queriam que ele entregasse com 2 semanas, né? Ele virou bagre muito cedo. É o imediatismo do futebol brasileiro. Isso é bagre, o Atlético errou. Mas precisava de período de adaptação, como eu disse, um jovem colombiano que veio jogar no futebol brasileiro.
se adaptar ao estilo de jogo do técnico, o técnico conhecer melhor as características do Palácios, e parece que está acontecendo, cara. Eu não vou dizer que pede passagem, mas ele vive um momento bom, concordo com a Lê. Se for para colocar na balança o momento do Palácios, do Bernard, ainda que tenha toda a história do Bernard e que também precisa de um período de readaptação, mas o do Palácios é melhor. E você não mexe na estrutura da equipe, você pode continuar jogando com um cara aberto pela direita, que é o Palácios. Você pega o Alan Franco, que é uma espécie de segundo homem de meio de campo, e que quando o Bernard está em campo, ele atua pela direita, você pode levá-lo para o lado esquerdo, já jogou assim no Atlético, caindo mais pelo lado esquerdo, tendo o Scarpa no meio de campo mais centralizado pela direita. Então você não mexeria na estrutura, você mudaria a característica do seu meio de campo e do seu lado direito. Então, assim, não vejo problema nenhum. Acho que pode ser inclusive uma solução, um fator diferente para o adversário, mas a manutenção do Bernard também não vejo como um problema. Ele vai precisar sim de sequência, ainda precisa de tempo, mas me agradou muito o segundo tempo do Atlético em Porto Alegre, com Palácios pela direita, indo para cima, jogador com mais coragem, né, do que aquele Palácios que chegou no Atlético, acertando mais. E o Scarpa, cara, qualquer lugar que o Scarpa atuar ali pela direita, você pode ter certeza que ele vai entregar. Simões, nossa, deu um bug aqui. Simões, o Bernard tá merecendo um banco ou você ainda apostaria nele? O Romano, sabe o que eu penso, né? A gente estava falando aqui da força do futebol brasileiro na América do Sul, e aí já pode ser até que ultrapasse o mexicano, passe a ser a liga mais forte, né? Essa questão toda da obrigação que os treinadores têm, né? De vencer, não pode priorizar, né? Então, quer dizer, outro dia aconteceu aqui, né? O Milito botou um time em reserva para jogar contra o Cuiabá, porque o time estava vivendo uma maratona e tinha confronto importante no meio de semana, aí empatou, aí o mundo desaba, então o nível de cobrança muito alto, de torcedor, até da gente mesmo. E aí o que acontece? A minha visão de ver, sabe? E eu acho que nem é o futuro do futebol, acho que já é o presente, sabe? Acho que não vai ser problema nenhum se o Bernard chegar e for reserva do Atlético. Deixa eu te explicar por quê. Não, porque o Atlético tem ainda como meias o Gustavo Scarpa. Sim. E o Zaratio tá machucado, mas que é titular. Isso. Por quê? O Galo joga quinta-feira contra o São Paulo, 9h45 da noite na Arena MRV. Sim. A gente imagina que vai ser um jogo de grande intensidade, de grande desgaste. Pode ir até pros pênaltis. Sim. Se o São Paulo ganhar por 1-0 ou por 2-1, por um gol de diferença, vai até pros pênaltis. Aí, o torcedor não quer que o Atlético abandone o Brasileirão, mas no domingo, 6h30 da tarde, né? Esse jogo do São Paulo tem tudo para invadir a sexta-feira. Sim. Aí no domingo, aí ele tem que viajar no sábado para no domingo, 6h30, jogar com o Bahia na Fonte Nova. Com o Bahia brigando também lá em cima. Isso, com um timaço. Aí, na quarta-feira, ele começa o mata-mata da Libertadores. No Rio contra o Fluminense. Às 7 da noite. Ele vai ter jogado domingo, 6h30. Aí na quarta, 7 da noite, ele joga contra o Fluminense. Aí você volta no domingo. Aí depois você vai jogar no sábado com o Bragantino, pra jogar na outra quarta. Aí, o que acontece? O Milito consegue colocar o mesmo time nesses jogos todos e consegue ter o mesmo nível de intensidade, de concentração dos jogadores? Não. É impossível. Então, o que acontece? A gente está vendo que os clubes que querem brigar pelos grandes títulos precisam ter mais do que um time. Sim. Tá? Ter dois é até difícil, mas precisam ter mais do que um time, precisam ter peças para poder ser utilizada. Tá? Então, dependendo do que o Milito achar pro Atlético, o Bernard é um jogador de extrema qualidade. Mas é um absurdo o Bernard ser reserva do Gustavo Scarpa? Não, do Scarpa não. De forma alguma. Mas se o Milito achar que os dois têm que jogar na mesma posição, né? O Palácios engrena, né? O Palácios fez um grande jogo contra o Grêmio, eu acho que o crescimento dele não é só do Grêmio, eu acho que ele já vem tendo alguns momentos. Eu acho até que o Milito errou de não colocar ele contra o Fluminense. Aquele jogo do Mineirão, ao invés do Alisson, o Palácios. Mas, de toda forma, vamos lá, o Palácios engrena.
Aí ele encontra a formação com o Palácio sendo o cara de lado de campo, o Hulk, Paulinho mais solto e o Scarpa no meio. É um absurdo o Bernard ser reserva do Scarpa? Não. Não é. Entendeu? Então, é esse tipo de situação. Quando você tem esse tanto de jogador, né? Você não vai conseguir que todo mundo seja titular ao mesmo tempo. Né? Mas só que hoje o futebol tem 5 substituições e os treinadores já preparam a estratégia de jogo dele para isso. Tá? E uma sequência absurda de jogos. Sim, e uma sequência absurda de jogos. Então pode ser que jogue o Scarpa um dia, o Bernard o outro. Quando o Zarate tiver à disposição, aí vai ter mais um, né? Mais um. Então, eu acho que é muito isso também, né? É o que já acontece na zaga do Atlético, né? O Milito vê o Batalha como zagueiro. E o Batalha é um cara que vai entregando, vem fazendo gol decisivo e vem. Então, aí o Atlético tem um Lianco, que foi um grande investimento, sentado no banco. É a mesma coisa que o Bernard sentar. É isso mesmo. E aí, o Ale? Tem a diferença aí, né, Simões? Porque o Bernard hoje encontra a gente melhor que ele na posição, né? A gente falou aqui que o Palácio tá entregando mais, o Scarpa é difícil ele não ser titular em qualquer time do futebol brasileiro, né? Por tudo que ele influencia no jogo é muito difícil. Então, o Bernard, eu acho que tem essa questão, né? O Lianco, assim como o Fux, eles pouco tiveram sequência, né? O Fux até teve um pouco mais. Mas sabe o que eu acho? Eu não improvisaria o Batalha de zagueiro. Eu não colocaria o Batalha como zagueiro, até pelas opções que o Atlético tem. Agora chegou o Fausto Vera, mas eu acho o Batalha mais jogador que o Fausto Vera. Não, mas sair de olho fechado do que o Alan Franco. Não, pra mim o Batalha é o melhor volante do Atlético. Mas de toda forma, como zagueiro, embora tenha alguns momentos, tipo, eu acho que o jogo contra o Fluminense, aqueles 2 dribles dentro da área, é uma posição mais... mas de toda forma, ele também não deixa de entregar. Não deixa. E o Bernard tá deixando de entregar, né? O Lianco sentar no banco do Batalha não é um absurdo tecnicamente, porque eu acho que o Batalha tem entregado. Agora, o Bernard, por exemplo, botar o Scarpa no banco seria um absurdo. Tecnicamente, isso, se o Palácios engrena e começa a ser uma peça importante pro Atlético, e uma peça que o Galo não tem, né? O Galo não tem esse cara do lado do campo. Se o Palácios começa a ser, né? O Bernard ser titular e o Scarpa reserva, seria um absurdo. Eu concordo. Ô, Romano, posso discordar? O Atlético só tem um segundo volante no elenco, né? Que é o Alan Franco. Os outros 3 são primeiros volantes. O Otávio, o Batalha e o Fausto Vera. Deixa eu só trazer um negócio aqui. O Milito acaba de ganhar mais uma opção para lateral direita, viu? Porque o Alan Franco anulou o Vinícius Júnior e jogou muito de lateral, hein? É verdade, teve até um duelo legal com o Arana também, em determinado momento do jogo, foi bem de lateral. Mas vamos lá, o Alan Franco é o segundo volante desse elenco. O Batalha é primeiro volante, né? Eu não enxergo o Batalha fazendo o que o Alan Franco faz hoje, não enxergo o Otávio fazendo, e o Fausto Vera tem feito só na teoria, porque na prática não consegue fazer também. Eu acho que o Otávio é o melhor volante do Atlético hoje e acho que o Batalha é o melhor zagueiro do Atlético hoje. É o que tem jogado melhor como zagueiro. O Otávio é o que tem jogado melhor como primeiro volante. E eu repito, se o Otávio virar segundo volante, vai cair de rendimento. Se colocar o Otávio como primeiro e Batalha como segundo, o Batalha não vai entregar. Assim como o Fausto Vera não tem entregado. E entre os zagueiros do Atlético, para mim, quem está mais entregando é o Batalha. Ele carregou o Alonso em Porto Alegre nas costas. Nos jogos da Libertadores, ele foi o melhor zagueiro do Atlético, atuando como zagueiro. Agora, se quiser jogar com o Batalha como primeiro volante, aí ele vai entregar. Como segundo, eu não consigo ver. Eu acho o Batalha, inclusive, melhor do que o Otávio. E tem uma questão aí que é muito importante. Você pode jogar, na minha visão, você pode jogar como você jogou em vários momentos, inclusive com o Felipão, tendo a melhor defesa do campeonato, Batalha e Otávio. Mas aí, o que acontece? O Batalha tem sido fundamental e decisivo no jogo aéreo, né? Sim. Só que como zagueiro, ele só pode participar desse tipo de jogada. Você tá lendo aqui os scripts? Não tô, não. Porque tem dados aqui interessantes sobre isso. Então, eu vou dar um reforço aí. Como o zagueiro, ele só vai na bola parada, só vai na falta pelo... O Alonso em Porto Alegre nas costas, nos jogos da Libertadores, ele foi o melhor zagueiro do Atlético, atuando como zagueiro. Agora, se quiser jogar com Batalha como primeiro volante,
aí ele vai entregar. Como segundo, eu não consigo eu acho ver. O Batalha, inclusive, melhor do que o Otávio. E tem uma questão aí que é muito importante. Você pode jogar, na minha visão, você pode jogar como você jogou em vários momentos, inclusive com o Felipão, tendo a melhor defesa do campeonato, Batalha e Otávio. Mas aí, o que acontece? O Batalha tem sido fundamental e decisivo no jogo aéreo, né? Sim. Só que como zagueiro, ele só pode participar desse tipo de jogada. Você tá lendo aqui os scripts? Não tô, Porque não. tem dados aqui interessantes sobre isso. Então, eu vou dar um reforço aí. Como o zagueiro, ele só vai na bola parada, só vai na falta pelo lado ou pelo escanteio. Como volante, principalmente se ele tiver um outro marcador do lado dele, o Otávio, por exemplo, ele pode pisar na área com mais frequência para esse jogo aéreo, para um cruzamento do Arana, para um cruzamento do Scarpa. Talvez o Atlético tenha os 2 melhores cruzamentos do futebol brasileiro. E você tem um cara que é absurdamente decisivo no jogo aéreo, com esse tipo de liberdade, eu acho que é uma arma que não tem sido utilizada. Eu acho que é você limitar só para a bola parada. E você tem essa opção. Para mim, o Batalha é melhor do que o Otávio como volante. E eu acho que ele tem uma sequência importante como zagueiro, porque os outros não têm. O Lianco não tem uma sequência. O Fux hoje em dia não tem uma sequência. Só quem tem sequência é Alonso e Batalha. Então, se você der uma sequência para essas opções, eu acho que eles vão melhorar, vão evoluir. E o Batalha como volante, ele sempre foi titular do Atlético. Então, seria a minha opção também. E tem um ponto, né, assim, no ano passado, aquela grande arrancada do Atlético com o Filipão, que começa contra o São Paulo no Morumbi, né? Campeão do retorno, né? Foi com o Otávio e Batalha. Depois o Batalha machuca, acho que ele até ele tem um problema físico, né? E não consegue terminar a temporada, né? O que eu vejo nisso é o seguinte, tanto que o Edenilson entra, né? O Edenilson joga, o Alan Franco também, o Alan Franco inclusive volta, ele entra num jogo contra o Bahia, se não me engano, no Mineirão. Contra o Santos. Não, mas contra o Bahia também. Na Arena MRV. Isso, mas contra o Bahia também, ele entra e vai muito bem um jogo do Galo, se não me engano foi até um domingo de manhã, domingo dos pais, uma coisa assim, mas foi um domingo de manhã no Mineirão que o Galo jogou contra o Bahia e vai bem. O que eu vejo, né, e o Edu colocou a questão aí de, eu não vejo nem o Batalha, nem o Otávio, só vejo fazendo a função do Alan Franco, aí eu vejo um problema. Por quê? Eu acho que talvez seja até o grande problema do Milito, que é a questão de o esquema preferido dele ter que ser uma regra quase inegociável. Por mais que contra o São Paulo tenha tido uma mudança, sabe? Mudou contra o São Paulo porque tomou um susto contra o Fluminense, né? E aí tinha necessidade. E foi bem parecido com coisa. Eu acho que, é claro, o treinador tem que ter a maneira de jogar preferida, as maneiras de jogar, essa coisa toda. Eu só acho que nesse processo de amadurecimento do Milito, que a gente pode chamar até de um treinador iniciante ainda, né? Uma questão que ele precisa vencer é justamente essa, de achar que a maneira dele de jogar é quase inegociável, entendeu? Eu não abro mão e pronto. Eu acho que ele não vai ter sempre essa condição. O trabalho de treinador é muito assim, né? Principalmente na América do Sul, a gente pega, os caras chegam no meio do ano, né? Chega às vezes pegando time em zona de rebaixamento, tem que salvar, o treinador saiu, foi pra Europa, é fácil. E a gente fala, não é só no Brasil, não, o Marcelo Galhardo não tava no River. Sim. Né? Chegou agora no River, o Boca tá, né? Pra trocar de treinador, né? Tá numa crise. Então, é a coisa que acontece. E aí, esse é um processo de amadurecimento que eu acho que ele precisa ter, né? Na carreira, justamente isso, sabe? Eu tenho uma maneira de jogar e essa maneira. E isso atrapalhou muito esse processo dele no Atlético no período de carência. Porque ele queria, no período de carência, fazer o mesmo que ele fazia no período da fartura. E é impossível. É impossível. Como é difícil pro Seabra fazer o mesmo no período da fartura que ele faria no período que ele fazia no período da carência, talvez seja até mais difícil no período da carência você fazer o que fazia no período da fartura. E essa questão que você levantou do Batalha, tem uns dados interessantes, que é o seguinte, o Scarpa é o cara da bola parada no Atlético. Opa! Dos 7 gols de bola parada, 4 assistências são dele.
né? Mais da metade. Foi contratado também por isso, né? Por exemplo, no ano passado o Atlético fez 5 gols de bola parada, esse ano foi 7. Tá vendo? Mostrando a evolução, né? Só que tem um detalhe. O Atlético já tem 7 gols de bola parada com 18 jogos a menos em relação ao ano passado. Aí, ó. Então você tem que calcular isso também. E o Igor Gomes é o segundo com 2 assistências. Aí depois você tem o seguinte: gol de cabeça. O Batalha fez 3 dos 7 gols do Atlético de bola parada. Então acho que tá configurado aí o desperdício se ele não puder participar durante o jogo, né? Tem um outro dado também, o Batalha o ano passado ele não era zagueiro, né? Ele era volante. Que claro que depende de vários fatores, inclusive da falta de equilíbrio do time ou não, do como o time se comporta como um todo, onde ele começa a marcar, das linhas próximas e tal. Mas o Atlético nesse ano aqui ainda tem muito campeonato para rodar, né? Porque o Atlético tem 23 jogos só. Ele já tomou 33 gols. 1 gol a mais do que tomou no campeonato passado inteiro, em 38 rodadas. Ele já superou o número de gols sofridos do campeonato inteiro do ano passado, onde foi inclusive a melhor defesa da competição. Isso também é bem, bem significativo, né? Com certeza, muito significativo. Olha só, sinal eletrônico da Itatiaia já até passou, né? São 5 horas e 31 minutos. Vou pro intervalo. Na volta,